Graças a Deus. Eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para você. E quando eu digo que é do coração de Deus, acredite, é do coração de Deus. É algo que o Senhor falou ao meu coração, ministrou ao meu espírito para que eu trouxesse à sua vida. O tema que nós vamos estudar nesta noite é: Deus está no controle de tudo. Você crê nisso? Diga: Deus, vamos falar todos juntos, vamos. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Nada escapa, nada foge ao controle de Deus. Quando eu estava estudando e recebendo de Deus a direção para esta mensagem, eu confesso que eu fiquei impactado com algo que o Senhor começou a ministrar ao meu coração. E eu creio que isso fará sentido na sua vida, e algumas coisas a partir de hoje farão sentido na sua vida, quando você entender o que o Espírito Santo vai lhe revelar nessa noite. Porque às vezes nós ficamos meio sem entender algumas coisas que se passam em nossas vidas. E eu muitas vezes também já questionei a Deus o porquê de algumas coisas que eu passei, que eu enfrentei, que eu sofri, que eu vivenciei na minha vida. E eu confesso que essa palavra veio também como um bálsamo para curar feridas no meu coração. Eu sei que assim também o será na sua vida. Vamos mais uma vez agradecer a Deus. Pai, é tão bom quando nós nos reunimos como família para ouvir a Tua voz. E eu, Pai, não tenho pretensão nenhuma de falar o que está no meu coração. Eu quero apenas ser voz para expressar o que o Teu Espírito tem a dizer à Tua igreja. Esse é o momento do Teu Espírito falar. Esse é o momento do Senhor falar aos nossos corações. Nos fala, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu quero iniciar esse momento com uma palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta à igreja de Roma, no capítulo 8, no versículo de número 28, e ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E logo depois Paulo fala sobre predestinação. Depois ele fala: que diremos, pois, à vista de todas as coisas, né? E ele vai falando aqui uma série de palavras, e quando ele entra no capítulo 35, no versículo 35, ele diz: o que poderá nos separar do amor de Deus? Ele fala: tribulação, angústia, perseguição, perigo, espada, fome, nudez, angústia. E ele faz uma lista, e no final ele diz assim: nada pode nos separar do amor de Deus. E quando eu estava lendo e meditando nesses textos, eu pensei nesses dias difíceis e de incerteza que nós estamos vivendo. Eu sei que há no nosso país, nós não podemos fazer vistas grossas e fingir que nada está acontecendo, porque isso é lutar contra o que está acontecendo, contra a realidade. Nós estamos vivendo um período de incerteza, de contradições, em que nós não sabemos o que é verdade, o que é mentira. Hoje, você pega o telefone celular, o dia inteiro é notícias, a gente não sabe mais o que é mentira, o que é verdade, o que é certo, o que é errado, o que pode falar, o que não pode. Então, há uma dúvida e muitas vezes nós não sabemos nem no que acreditar. Mas uma coisa que eu quero lhe dizer é que você não pode perder a esperança, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle do Senhor. Então, eu queria hoje falar com você aquilo que o Senhor começou a ministrar, começou a falar no meu coração, que dizer que Deus está no controle e que tudo vai cooperar, não é um pensamento que nós temos que ter de que tudo vai dar certo na minha vida, eu não vou ter problema, porque todas as coisas cooperam. Paulo disse isso: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus diz que verdadeiramente as coisas vão cooperar, mas cooperar não é ausência de lutas,
Não é que nós não vamos passar por nenhum problema, não é que não vai haver dificuldade, não. A garantia é que Deus vai fazer, mesmo com que as dificuldades cooperem, contribuam para o nosso bem. Deus tem a capacidade de transformar o mal, de transformar o caos, de transformar um momento difícil no momento de bênção. Deus tem a capacidade de reverter uma situação ruim, que às vezes nos sobrevém, nos alcança, e fazer com que aquilo, de alguma maneira, coopere para o nosso bem. Isso todos nós sabemos, mas o que eu quero que você entenda hoje são algumas coisas e alguns momentos que nós atravessamos na vida. Todos eles têm um sentido. Eu quero falar com você que talvez chegou aqui hoje e diga: bispo, eu tenho passado um período muito delicado na minha família, na minha casa, na minha vida profissional. Bispo, eu tenho experimentado algumas coisas que têm sido muito difíceis para mim. Eu quero dizer para você que essas aflições, as lutas, os problemas, tudo que nós enfrentamos, eles não nos sobrevêm por acaso. Nada na vida de um homem e de uma mulher de Deus é obra do acaso ou é algo que aconteceu e que não faz sentido. Lá em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Esse é um momento em que José entra numa sala, num quarto fechado, ele fecha a porta, ele recebe todos os irmãos dele ali, e ele, face a face, se revela como o irmão deles, o José, que havia sido vendido por eles, e ele diz: olha, vocês intentaram o mal, vocês pretenderam fazer o mal contra mim, porém Deus, a mão de Deus na minha vida, reverteu o mal e tornou o mal que vocês me causaram em bem. Então, por anos, José passou por maus bocados. Ele passou por traições, decepções, ele passou por muito sofrimento, ele sofreu na pele muitas coisas. E aí ele vem e revela isso. Só que eu quero conversar com você e te mostrar que quando José era adolescente, os irmãos de José ficaram com ciúmes dele. Os irmãos ficaram com ciúmes dele na adolescência. Ele era um garoto, talvez um garoto até mimado. E os irmãos pegaram ele, jogaram num buraco, iam deixar com que ele morresse. O intuito deles é que ele morresse ali, iam dizer que um animal havia o matado. Passa uma caravana de ismaelitas, e aí eles decidem, chegam num acordo que ao invés de deixar no buraco para morrer, eles teriam um certo lucro, ou seja, ao invés da morte, que seria um peso, que ele fosse vendido como escravo, fosse para uma terra estrangeira. Eu acredito que José nunca sonhou em ir para outra terra e principalmente viver como escravo. Aquela vida não era a vida que ele havia planejado, o que ele sonhava, não era o desejo que ele tinha no coração. E ele chega no Egito, você conhece a história, eu estou aqui reduzindo bem, para nós entrarmos aqui de fato no que Deus quer nos falar. Ele chega na casa de Potifar, ele fica na casa de Potifar, ali a mulher de Potifar desperta um interesse por ele, ela o acusa sem com que ele tivesse feito nada, ele mais uma vez passa por mais uma decepção na vida, ele é acusado injustamente, ele é preso, ele é exposto, ele é humilhado e ele vai parar numa prisão. E quando a gente olha a vida de José, parece assim, que tudo na vida dele deu errado. Mas quando eu leio, eu quero ler com você novamente o que Paulo fala em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso que Deus está falando conosco. Nem sempre as coisas nas nossas vidas serão como nós imaginamos. Às vezes na sua caminhada, você tem muitas decepções.
você se decepciona com pessoas, você talvez é traído, enganado, humilhado, talvez você perde. Eu não estou dizendo apenas no aspecto como José. Às vezes você passa por situações na sua vida e você não consegue perceber enquanto você está passando, e eu queria te dizer isso hoje, que isso faz parte de um propósito de Deus. Existem coisas que nós enfrentamos na vida que a gente fala, poxa, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Porque José teve bons momentos na vida, é óbvio que ele teve. Ele teve um sonho que os irmãos se curvariam diante dele, foi um momento glorioso. Ele, quando menino, foi favorecido pelo pai, ganhou uma túnica colorida, um tecido maravilhoso, ele se sentiu uma alteza, ele se sentiu ali uma pessoa nobre ao colocar aquela roupa, ao ponto de ter despertado ciúmes nos irmãos. Porém, ele sofreu também deslealdade, foram desleal com ele. Ele sofreu por 13 anos no Egito. Ele passou por situações difíceis. E aí, lá em Gênesis, no capítulo 50, quero ler de novo, no versículo 20, ele diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O que é interessante nós entendermos aqui? Que cada detalhe que aconteceu na vida de José, guarda isso, entenda isso, porque isso é espiritual que eu estou te falando. Cada pequeno detalhe que aconteceu na vida de José foi crucial para que ele fosse coroado, para que ele fosse honrado, para que todos vissem a glória de Deus na vida dele. Eu quero que você entenda que às vezes algumas coisas que nós passamos, veja só, se José não tivesse sido alvo do ciúme dos irmãos, não teria dado certo. Se José não tivesse sido vítima daquele ciúme maligno que nasceu no coração de todos os seus irmãos, aquilo que teria que acontecer na vida dele não teria acontecido. Porque ao despertar o ciúme no coração dos seus irmãos, veio junto o desejo de matá-lo. E no momento ou no instante que ele seria deixado num buraco para a morte, passa uma caravana, não por acaso. Não por acaso. Os irmãos olham, vê aquela caravana com os ismaelitas e dizem, bom, vamos vendê-lo. Tiram ele de dentro do buraco, amarram ele e vendem ele como escravo. Nada foi por acaso. Ele chega na casa de Potifar, começa num trabalho, se dedica no seu trabalho, agora como escravo, vivendo como escravo, sendo um homem livre, trabalhando. De repente, mais uma vez, vem um problema. A mulher de Potifar o incrimina, o acusa e ele vai parar numa prisão. Você percebe que se algo dentro de tudo isso que aconteceu com ele não tivesse acontecido, Deus não teria ou não poderia ter sido manifestado como foi manifestado a glória de Deus no Egito na vida dele. Porque se José não saísse, como diria minha saudosa mãe, da barra da saia do seu pai, ou da barra da calça do seu pai, ele não estaria naquele lugar para que Deus pudesse fazer uma obra na vida dele. Às vezes, amados, entenda espiritualmente o que eu quero te falar. Às vezes nós passamos por algumas coisas que nós questionamos a Deus. Às vezes nós passamos por algumas privações que parece que Deus se esqueceu da gente. A gente olha para a nossa vida e fala, meu, peraí, eu vivia no palácio com meu pai, eu tinha uma roupa bonita, colorida, de seda, que despertava ciúmes nas pessoas. Quando me viu, os meus irmãos se enciumaram quando eu pus aquela roupa. Olha onde eu estava e olha onde eu estou hoje. Porque às vezes a gente foca no momento que nós estamos vivendo, de dificuldade. Às vezes nós focamos em algo que nós não temos. Às vezes nós ficamos chorando por coisas que ficaram para trás. Desculpe a expressão, por um leite que foi derramado. Às vezes a gente traz marcas no coração, raiva, rancor de alguém que nos feriu. Quantas vezes nós vivemos ou
parte da nossa existência é culpando alguém pelo mal que aquela pessoa nos causou. Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, nada é por acaso. Até quando você é enganado, traído, ferido, roubado, lesado, prejudicado, nada é por acaso. Às vezes, para o propósito de Deus se cumprir nas nossas vidas, é necessário que passemos pelo vale da sombra da morte. Às vezes é necessário que Deus nos coloque numa encruzilhada. Às vezes é necessário que Deus nos tire da nossa zona de conforto. Às vezes é necessário que Deus abale as estruturas da nossa vida, para nos colocar aonde nós nunca iríamos, aonde nós nunca desejaríamos estar. Mas Ele faz com que todas as coisas cooperem para que você esteja lá, para que lá Ele possa fazer uma grande obra na sua vida. Então, isso é extraordinário, amados, é extraordinário. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Sabe, nada foge ao controle de Deus. Eu fiquei pensando, cada passo foi necessário. Pensa comigo. Cada passo de José, parecia que estava dando tudo errado. Parecia que Deus havia esquecido de José. Parecia que José estava lá, largado à própria sorte. Parecia que Deus não faria justiça na vida daquele homem. Eu não vejo José amargurado. Eu não vejo a Bíblia falando dele, questionando, como muitas vezes Jó questionou a Deus. Eu não vejo nenhum texto bíblico falando que ele estava ali murmurando. Muito pelo contrário. Esse homem entendeu. Ele entendeu que de alguma forma o mal seria transformado em bem. Ele sabia que haviam intentado o mal contra ele e Deus transformou o mal em bênção. Deixa eu falar para você uma coisa que o Senhor falou no meu coração. Deus usará pessoas e situações para mover você em direção ao propósito dEle. Deus usará situações, Deus usará pessoas para mover você em direção ao propósito dEle, ao propósito de vida que Ele tem para você. Então não fique desanimado. Talvez algumas pessoas estejam aqui hoje e digam: bispo, eu comi o pão que o diabo amassou já. Esse período passou, mas foi enquanto você comia o pão que o diabo amassou. Foi enquanto você talvez não tinha nem o que comer, talvez quando você não tinha nem como suprir as necessidades da sua família, talvez foi quando você não tinha como suprir a necessidade de um filho, que para um pai e uma mãe sabe o que é não poder suprir a necessidade de um filho. Ali Deus estava te permitindo estar em alguns lugares, para que Ele pudesse mudar a sua sorte, e no lugar da vergonha, te trazer a dupla honra. Deus nunca foge, Deus nunca permite que algo fuja ao controle dEle, nada foge ao controle do Senhor. Então, aprenda a entender, que muitas vezes você vai precisar do beijo de Judas, para chegar ao seu destino. Às vezes vai ser necessário um beijo de Judas na sua bochecha, para você chegar aonde Deus quer que você esteja. Porque se Judas não tivesse traído Jesus, o propósito não teria se cumprido. Você consegue entender isso? Você consegue entender a diferença entre Judas e Pedro? Jesus olha para Pedro e Pedro diz: não, você não vai morrer, eu não vou deixar você morrer. E Jesus fala: arreda-te, Satanás, arreda-te, Satanás. Você não fala por Deus, você fala pelo diabo, arreda-te. Essas palavras não são boas para mim. E Jesus não falou para Judas: arreda-te, Satanás. Jesus deu a face para que Judas o beijasse e o traísse. Sabe o que eu quero que você saiba? Que até as traições, até os momentos que nós somos prejudicados, lesados, enganados, que há conspirações, tudo isso faz parte de um plano, de um propósito e de um desígnio de Deus para a sua vida. Se os irmãos de José não tivessem traído ele
ele jamais seria o primeiro-ministro no Egito. Então, quando Paulo escreve dizendo, Romanos 8:28, por favor, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é isso que ele está falando. Ele está dizendo que muitas vezes seremos empurrados para baixo. Eu não sei como que está a sua vida, o que você tem enfrentado, o que você já enfrentou. Mas eu queria que você olhasse hoje, espiritualmente, para o que eu estou te falando, e percebesse que algumas coisas que te fizeram mal, na verdade te trouxeram um livramento. Algumas coisas que sangrou o teu coração, foram as mesmas coisas que trouxeram liberdade para que você tivesse alegria. As mesmas coisas que fizeram com que você desejasse a morte, foram as mesmas coisas que tiraram você de onde você estava para te colocar no lugar onde você diz, estou no paraíso, estou no céu. Talvez você já tenha algumas experiências na sua vida do que Deus já realizou. Talvez você apenas nunca foi lembrado, ou você talvez nunca se deu conta de que algumas tragédias na sua vida, na verdade, foram bênção que você não percebeu naquele momento. Porque quando nós estamos no momento da dor, no momento da tristeza, no momento da angústia, nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Às vezes o processo do trabalhar de Deus na vida de um homem, de uma mulher, muitas vezes não é fácil. Às vezes é difícil você ser trabalhado na sua carne. Às vezes é difícil você ser moído numa situação, para Deus quebrar algo em você, para quebrar um orgulho, para quebrar uma vaidade, para colocar você no devido lugar, para trabalhar na tua vida. Às vezes é difícil ser moldado como um barro nas mãos do oleiro. Às vezes é difícil quando Deus começa a nos quebrar e permite que ímpios e pessoas mal intencionadas nos causem mal. Às vezes é difícil ver a injustiça de um injusto prosperando sobre a vida de um justo. Às vezes é doído quando você não tem como se defender e o mal se levanta contra a sua vida e você se sente impune, você se sente impotente, melhor dizendo, diante do caos e do mal. Mas sabe, entenda isso hoje, se você nunca entendeu, tudo isso faz e fará parte do processo de Deus para te colocar num lugar onde Ele poderá te honrar como jamais você seria honrado se não tivesse passado por isso. No lugar da tua vergonha, Deus vai te dar dupla honra. No lugar da vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Paulo diz, todas as coisas cooperam. Não significa que você não vai ter luta, não significa que você não vai ter dificuldades, não significa que você não vai enfrentar problema, mas significa que se você olhar para o que você está vivendo hoje, com esse olhar você vai dizer assim, isso aqui de alguma forma vai cooperar. Eu não sei, vai cooperar. Talvez você diga, bispo, já cooperou. Bispo, só Deus sabe como já cooperou. Louvado seja Deus. Mas a vida não para aí, tá? Muitas outras coisas vão acontecer. Muitas outras reviravoltas vão acontecer nas nossas vidas. E eu queria caminhar para os minutos finais, para o tempo final que eu tenho, para dizer isso para você. Você tem que ter paz no teu coração. Tenha paz no teu coração, quanto ao futuro da nossa nação, quanto ao futuro da tua família, quanto ao teu futuro. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, a gente vê que o povo de Deus foi colocado à prova. Provado para ser aprovado. Deus não te prova para te destruir. Fala para o teu irmão, fala, Deus não te prova para te destruir. Aí você vai dizer, Deus te prova para te aprovar. Diga, Deus te prova para te aprovar. Você consegue perceber que às vezes uma conspiração que vem para destruir você, ela torna você mais forte? Se a gente pegar e entender isso, você vai ver que Daniel passou pela mesma coisa. Daniel passou pelo mesmo problema, uma conspiração. Pensaram, agora é o fim, o decreto, ele está agora
numa cova, fechou-se a pedra, os leões estão lá, ele será devorado. Na verdade, aquilo que seria para a morte, Deus fez cooperar para a vida. Assim foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego, dentro de uma fornalha. Assim foi com Davi, sendo perseguido, sendo um fugitivo, fugindo como um cão sem dono, para não ser apanhado por Saul. E durante a sua fuga, Deus foi capacitando, foi juntando homens a ele, foi mostrando para as pessoas o coração dele, para que ele se tornasse um grande líder, um grande rei. Às vezes, nós não nos colocaríamos, Deus falou isso ao meu coração, nós não nos colocaríamos em algumas situações. De verdade, eu acredito que Sadraque e Abidnego não se colocariam numa fornalha por conta própria. Eu acredito que Daniel não ousaria tentar a Deus, entrando numa cova cheia de leões para provar a Deus. Eu acredito que José jamais desejaria aquele destino, por mais nobre que seria o que aconteceria na vida dele no futuro. Tem coisas, entenda espiritualmente o que eu vou te falar, tem coisas que nós não nos submeteríamos, mesmo se nós soubéssemos o que nos esperaria lá na frente. Tem coisas que nós não faríamos, eu não quero passar por, o preço é muito alto para ser pago, para eu poder ter isso na minha vida, eu não vou pagar esse preço. É por isso que Deus não fala, é por isso que Deus permite. Deus permite o beijo de Judas, Deus permite a traição da família, Deus permite para você ir para um lugar longe, Deus permite você não estar nas condições adequadas, Deus permite você não ter, Deus permite você passar por privações, Deus permite às vezes você enfrentar um drama na sua saúde, Deus permite você enfrentar uma situação que parece que é o seu fim, Deus permite. Sabe para quê? Para que Ele possa fazer com que isso coopere para o seu bem. No final, como Ele está no controle, Ele pega tudo e fala, bom, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer na sua vida. Em João 16:33 diz assim, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por, mas tende, eu, não desanime, fala para o seu irmão, fala, não desanima não, não desanima não, não desanima não. Eu ouvi uma história essa semana, e eu queria caminhar agora para o finalzinho aqui, nesses 3 minutinhos que eu tenho, falando sobre isso. Um senhor estava num barco, sozinho, ele resolveu velejar, fazer um passeio, e de repente o barquinho dele começou a ter problema, e ele perdeu o controle do barco, e o barco ficou navegando por dias, navegando, e ele não tinha o controle do barquinho. E um dia ele acordou, o barquinho estava numa praia todo arrebentado, e ele estava numa praia deserta. E aí no primeiro dia ele, desesperado, eu vou morrer aqui, não tem ninguém, começou a andar, a gritar, e não aparecia ninguém. Então ele decidiu fazer uma cabana. E ele começou a construir uma cabana. E essa história que eu ouvi é muito legal, porque ele ficou trabalhando por meses. Ele disse, bom, ninguém mais se lembra de mim, eu não sei quanto tempo eu estou aqui, se é anos, eu não sei quanto tempo eu estou aqui. O que eu sei é que ninguém vai me achar, e eu vou construir um lugar, eu vou viver, e um dia alguém vai tentar me achar, eu não sei o que vai acontecer. E de vez em quando passava um aviãozinho, ele corria e tentava fazer alguma coisa e nada acontecia. E quando ele havia construído sua cabana, ele havia feito uma cabana bonitinha, havia feito uma caminha para ele dormir, havia feito toda a estrutura para ele ter um pouco de dignidade, de conforto. E ele manuseando um dia algumas madeiras, ele conseguiu acender e ele fez fogo. E ele ficou tão feliz que ele saiu para caçar e deixou o fogo aceso, e de repente, quando ele voltou, a cabana estava pegando fogo.
E naquele momento que a cabana estava pegando fogo, ele desesperado, ele se ajoelhou na praia e falou: Deus, o Senhor não existe. Porque se o Senhor existisse, o Senhor não me permitiria passar por tudo que eu estou passando. Eu perdi tudo na minha vida, eu estou longe de todo mundo que eu amo, eu não tenho mais nada, eu perdi tudo. E depois de perder tudo, eu faço alguma coisa para eu continuar vivendo com dignidade e agora pegou fogo. O Senhor não é bom. E alguns minutos depois ele ouve um barulho que se mistura com o choro, com o grito dele, e quando ele olha, havia um helicóptero em cima dele. E o helicóptero pousa e pega ele todo arrebentado, coloca na maca, enquanto ele está sendo socorrido. Eles comunicam a família está em festa, todo mundo feliz, haviam encontrado ele. E ele quase ali morrendo, cansado, desanimado. E aí o piloto fala assim: você foi muito inteligente em pôr fogo na cabana. Foi o fogo na cabana. Foi o fogo na cabana. E sabe que às vezes Deus coloca fogo na nossa cabana. Às vezes Deus permite fogo na tua cabana para poder te salvar. Sabe que tem coisas que Deus permite que é para parar você, que é para salvar você, que é para tirar você de onde você está. Eu tenho certeza absoluta que aquele homem da história que eu ouvi essa semana, ele nunca colocaria fogo na cabana. Porque naquele momento, a cabana era tudo o que ele tinha. Mas sabe, amados, às vezes Deus pega tudo o que a gente tem, põe fogo para poder nos salvar. Muitas vezes Deus permite algumas situações que a gente não consegue entender de verdade. E talvez você passe um período da tua vida lamentando, questionando a Deus, questionando a existência de Deus, questionando o amor das pessoas, questionando se vale a pena viver. Talvez você vive às vezes pensando: meu Deus, que vida é essa que eu estou vivendo? Que vida é essa que eu estou levando? E você questione, você reclame, você murmure, e você fica infeliz pensando em desistir. Mas sabe de uma coisa? Até o fogo na cabana coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria que você saísse hoje entendendo: se a sua cabana pegou fogo, se a sua cabana pegar fogo, se alguma coisa acontecer, se o seu nome ficou sujo, se você perdeu um bem, se te enganaram, se te roubaram, se te lesaram, eu não sei. Eu não sei qual o mal já intentaram ou intentarão contra você. E de verdade eu não sei o que ninguém, ou que a maioria das pessoas aqui passaram ou passam na vida, eu não sei. Mas do fundo do meu coração eu posso te dizer uma coisa. Eu posso te dar a maior certeza que eu tenho da minha vida. Tudo isso que você está passando, tudo isso que você passou, vai cooperar para o seu bem. Deus vai fazer com que o fogo que queima e que arde na sua vida transforme algo avassalador em algo poderoso, como um grande testemunho dos feitos de Deus na sua vida, porque nada, absolutamente nada, passa desapercebido aos olhos do Senhor. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Tudo vai cooperar. Pega na mão do seu irmão aí e fala: vai cooperar, tudo vai cooperar. Vai cooperar. Pega na mão do irmão da direita, da esquerda, tudo vai cooperar. Tudo vai cooperar. Tudo vai cooperar. Amados, tudo vai cooperar para o seu bem. Falou para o irmão de trás? Fala para o irmão de trás, fala: tudo vai cooperar. Fala para o irmão de trás, fala para o irmão da frente. Vai cooperar, tudo vai cooperar. Tudo vai cooperar. Bispo, mas eu perdi. Vai cooperar. Vai cooperar. Bispo, você não imagina o que eu passei. Vai cooperar. Bispo, eu perdi. Vai cooperar. Bispo, eu apanhei.
vai cooperar. Bispo, macularam a minha reputação, vai cooperar. Vai cooperar. De alguma forma vai cooperar. De verdade, não me pergunta como. O que eu sei é que no final de toda a história narrada na Bíblia, todas elas, todas, 100%, tem história de um camarada dentro da boca de um peixe. O final cooperou. Tem história de um menino jogado num cesto, no rio, empurrado para não morrer. O final da história cooperou. Você pega a Bíblia toda, e a Bíblia é escrita de pessoas como eu e você, não tem nenhum santo, nenhum mártir, nenhum super-herói. A Bíblia toda é escrita com pessoas comuns. Um homem que teve medo, um que pediu a Deus a morte, um profeta que se equivocou, outro profeta que se vendeu. Pessoas como nós. E sabe o que é interessante? A história de todos eles, no final, cooperou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Não vou te dizer que não dói. Dói. Não vou te dizer que às vezes não machuca. Machuca. Mas sabe que essa semana, mais uma vez, sabe o que eu fiz? Eu agradeci a Deus e comecei a orar por todas as pessoas que me prejudicaram e que eu me senti prejudicado. Eu comecei a orar. Falei, Senhor, obrigado por essas pessoas no meu caminho. Porque se não fosse elas, talvez eu teria ido por um outro caminho, talvez eu teria tomado um outro curso na minha vida. Obrigado! Obrigado pelos Judas que o Senhor permitiu na minha vida. Sabe por quê? Porque se não fosse essas pessoas, Deus não teria algo para fazer cooperar. Porque Deus trabalha a partir dos acontecimentos. Perceba, no lugar da vergonha, o que Deus faz? Ele diz que eu vou restituir no mínimo em dobro. É a partir da tragédia que Deus opera um milagre. Vamos orar ao Senhor, enquanto os irmãos preparam a ceia, nossos pastores, diáconos preparam a ceia, enquanto o grupo de louvor entra para louvar a Deus, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos, com o grupo de louvor, cantar o terceiro louvor que nós cantamos hoje. O grupo de louvor vai cantar e nós vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer por cada um dos teus preciosos feitos nas nossas vidas. Porque com a história de José nós entendemos que cada detalhe foi importante, cada acontecimento foi importante, para que ele estivesse no lugar certo, na hora certa. Não era na casa de Potifar, era dentro de uma cela que ele encontraria com o copeiro preso de Faraó. Deus! Às vezes o Senhor nos coloca em cada situação. Às vezes é aquele lugar que a gente não quer ir e o Senhor nos coloca lá. Às vezes alguma coisa acontece e a gente não sabe por que a gente está passando por aquilo. Por que eu me submeti a isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que disso agora? Oh Deus, hoje eu entendo. Hoje eu entendo tudo que eu passei. Hoje eu entendo as noites que eu chorei. Hoje eu entendo, Deus, as coisas que eu tive que enfrentar. Hoje eu entendo as perdas. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo cada afastamento. Hoje eu entendo cada pessoa que partiu, cada pessoa que chegou. Hoje eu entendo, Pai.
que nunca foi falta de amor. Hoje eu entendo quando a minha cabana queimou. Hoje eu entendo, Deus. Hoje eu entendo tudo. Hoje eu entendo as notícias que eu recebi, as ligações. Hoje eu entendo até mesmo as afrontas. E sabe, Pai, hoje em cima do teu altar eu digo, eu perdoo cada uma dessas pessoas. Hoje eu te digo, Deus, como cada pessoa que passou pela minha vida foi importante para eu estar aqui. Obrigado, Jesus. Eu sei que assim é com cada família aqui. Talvez alguém que chegou hoje aqui chorando, sem entender nada. Alguém que está triste, pensando em desistir. Quizá alguém que por uma voz maligna pensou, eu vou dar cabo da minha vida. Quizá alguém que disse, olha, eu não aguento mais esta vida. Ei, o Senhor está te dizendo, a cabana pegou fogo para eu salvar você. Fui eu que permiti o vale da sombra da morte, mas eu sempre estive contigo. Fui eu que permiti que as estruturas fossem abaladas para fazer algo novo, mais forte e poderoso na tua vida. Fui eu que permiti que você nascesse como Jacó, com um nome ruim, para eu transformar o teu nome em Israel, um príncipe comigo. Foi eu que permiti que tudo na sua vida fosse arrancado para fazer de você uma bem-aventurada. Fui eu que falei para você não deixar Noemi ir embora, para você ir com ela, para que eu mudasse a sua sorte. Fui eu que peguei você sem futuro e tornei a rainha Esther. Fui eu. Diz o Senhor. Acredite, Deus está no controle de tudo. 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 Ele está no controle. Ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo.